Olá! Hoje vamos falar sobre a climatologia do continente europeu. A climatologia do continente europeu é diretamente influenciada por fatores como a latitude, o relevo, a maritimidade e também a continentalidade. A Europa é cortada pelo paralelo do Círculo Polar Ártico e está muito distante do Trópico de Câncer. Assim, o território da Europa encontra-se conforme a latitude, majoritariamente na faixa temperada. O extremo norte, a presença da zona polar, a qual exerce influência na formação das massas de ar frias que avançam pelo interior do continente europeu. Ao norte, o relevo é um facilitador para o avanço das massas de ar frio, pois não há grandes estruturas geomorfológicas que impediriam a passagem dessas massas de ar frio, as quais vão se deslocar para o sul da Europa e vão se espalhar pelas diversas planícies do continente. Já as massas de ar quente que migram aqui da África, aqui do mar Mediterrâneo, no limite com a Europa, elas vão ter uma dificuldade maior para avançar pelo continente europeu, porque existem aqui várias estruturas, como os Alpes, os Apeninos, os Cárpatos, e vão ter dificuldade de avançar por esses trechos. A massa de ar quente adentra pela pequena planície da Turquia, entre os estreitos de Dardanelo e também o estreito de Bósforo, e acaba avançando a montante ao longo dos vários rios que desaguam ali no Mar Negro, como no caso do rio Danúbio, que é um vasto rio, segundo mais extenso do continente europeu. Assim, a massa de ar quente vai avançando gradativamente e sinuosamente no interior do continente, até se espalhar pelas extensas planícies centrais europeias. Semelhantemente, outros fluxos de massas de ar quentes que vêm ali também do Mediterrâneo avançam pela região da costa sudeste francesa e influenciam a climatologia da Europa Ocidental. Além das massas de ar, a Europa é também influenciada por correntes marítimas quentes, como a do Golfo do México. Essa corrente marítima possui cerca de 80 quilômetros de largura e migra da região do Golfo do México em direção ao Reino Unido. E por se originar em uma região tropical, sua porção superficial é bem aquecida, assim fornece calor para a atmosfera ao longo de sua trajetória de mais de 6.750 quilômetros em direção ao norte da Europa. Sua influência é expressiva de tal modo que em áreas europeias a corrente do Golfo do México contribui para a manutenção de temperaturas amenas no inverno, principalmente no Reino Unido e em parte da Península Escandinava, que em consequência desse fenômeno, o aquecimento das águas ajuda a desenvolver uma vegetação subtropical e com maior diversidade na região sudoeste. É importante ressaltar que, sob influência da corrente marítima do Golfo, o Mar da Noruega pode ser navegável durante todo o ano, com intensa atividade portuária. Detalhe: a navegabilidade não é possível no litoral da porção leste da Suécia, que está ali do lado da Noruega. É que a Suécia não recebe o calor da corrente marítima do Golfo e tem alguns de seus portos fechados durante o inverno. Assim, sob influência da corrente marítima do Golfo, parte da porção central da Europa acaba obtendo características de clima temperado oceânico. Este clima é caracterizado por possuir chuvas bem distribuídas durante o ano todo. Sua temperatura média, viu gente, é a média anual de 13 graus Celsius. No verão, a média é 17 graus Celsius e no inverno, a temperatura média é de 12. Portanto, a amplitude que é a diferença entre a máxima e a mínima de temperatura registrada é classificada como baixa no clima temperado oceânico. Porém, o principal tipo de vegetação encontrado nas regiões de clima temperado oceânico são as florestas temperadas.
apesar de ter algumas espécies subtropicais. Quanto ao interior do continente europeu, a grande distância das massas de ar oceânicas gera baixa umidade atmosférica anual. Assim, no clima temperado continental, as médias térmicas são abaixo de menos 5 graus Celsius, tendo o inverno mais rigoroso. As massas de ar oriundas do Ártico avançam pelas extensas planícies europeias, ajudando a despencar a temperatura, ocorrendo sempre nevascas. Já no verão, as médias sempre estarão superiores a 24 graus Celsius. Ainda o clima frio de montanha. Este é influenciado diretamente pelaquela regra que eu já expliquei em alguns vídeos, de que a cada 1 quilômetro que a gente sobe na altitude, decresce em torno de 6,5 graus. Assim, as cadeias de montanhas europeias, como os Alpes, Apeninos, Cárpatos, acabam tendo na superfície do solo neves eternas, ou seja, a temperatura durante o ano todo vai ser abaixo de zero. Já na zona polar europeia, o clima possui as menores temperaturas do continente durante o inverno. Elas permanecem em torno de menos 30 graus Celsius. E no verão, a média é de 4 graus Celsius. Esse clima está presente, lógico, no extremo norte da Península Escandinava e também lá na Rússia. A umidade relativa do ar está entre 70% e 80%, mas a precipitação é bastante reduzida, cerca de só 100 milímetros de neve acumulados ao ano. Infelizmente, assim como em muitos lugares do mundo, o aquecimento global piorou a gravidade de eventos meteorológicos notáveis. Em julho de 2021, em poucos dias, ocorreram chuvas torrenciais de verão na Europa Ocidental e tiraram a vida de mais de 200 pessoas. Na Europa, durante a Revolução Industrial, não era importante o quanto o homem impactasse ou devastasse. Havia uma ignorância pela falta de pesquisas e muitos acreditavam que os impactos do homem no meio natural não resultariam em danos, mas somente em lucro. O avanço científico e o conhecimento da dinâmica atmosférica ocorreu juntamente do crescimento capitalista. Entretanto, a consciência ambiental em ascensão entende que, para garantir o futuro das próximas gerações, é necessário realizar ações conservacionistas. Até mais!